מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Bom dia a todos, graça e paz a todos. Pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Estamos no penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, estamos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença. Obrigado pela grata oportunidade de podermos te servir. Nós queremos que o teu Espírito venha nos inspirar para que possamos nos aprofundar na tua palavra. Nós te agradecemos porque já estamos cumprindo mais um capítulo da tua palavra. E nós queremos consagrar esse capítulo de hoje a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Ok, segundo livro de Samuel, capítulo 23, vamos ler alguns versículos. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Basebede, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja e quando se retiraram os homens de Israel. Ok. Esse capítulo, ele trata de uma coisa interessante que fala sobre as qualificações de um líder. Cada capítulo da Bíblia, ele tem uma mensagem embutida. E esse capítulo, ele trata das qualificações de um líder. Como é que o capítulo vai fazer isso? De duas maneiras. Ele vai mostrar nos versículos de 1 a 7, o Davi vai descrever os princípios do líder justo. Ok? Versículos de 1 a 7, Davi descreve os princípios do líder justo. Já nos versículos de 8 a 39, que é a segunda parte, vai mostrar a lista dos valentes. Vai mostrar o tipo de equipe que um bom líder forma ao seu redor. Assim o capítulo ele vai revelando as qualidades do líder e o ambiente que a liderança saudável produz. Então esse é o propósito desse capítulo 23, ok? Dividido em duas sessões. A primeira
descrevendo os princípios de justiça de um líder, e a segunda sessão mostrando a lista dos líderes que foram produzidos por Davi. Ok. A gente precisa organizar para entender o que o capítulo quer entregar para a gente, certo? Embora pareça um pouco burocrático, sempre tem informações valiosas. Versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Essas são as últimas palavras de Davi. Mais precisamente, essas não são as últimas palavras do Davi, embora o versículo está dizendo. Mas por que, pastor, não é? Porque vão aparecer outras palavras de Davi no último capítulo e na entrada dos outros livros que vão na sequência, né, de Reis. Então não são as últimas palavras. Se a gente fosse dizer mais precisamente, seria o último salmo de Davi. Então é isso que o autor está dizendo. Este é o último salmo de Davi, já no final da sua vida. Vocês percebam que à medida que o livro vai acabando também a vida dele. Então a gente está numa jornada da vida do Davi, já há muito tempo. O texto diz, estas são as últimas palavras de Davi, ou o último salmo de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Interessante analisar o texto, porque o Davi está hoje como um rei. Davi está numa posição de altíssima autoridade, liderando tanto Judá como Israel. Mas quando ele diz filho de Jessé, em primeiro lugar, ele está voltando no tempo e falando sobre a realidade de quem ele é. Ele sabe quem ele é, né? Por isso que ele não diz primeiro rei, ele não diz primeiro eu sou ungido, eu sou o salmista. Não, mas ele fala primeiro filho de Jessé. Ok? Então essas palavras aqui sugerem que ele sabe quem ele é, de onde ele veio, e que ele não está empolgado com a sua posição atual, mas sim com o reconhecimento do que Deus fez até agora, porque ele sabe de onde ele veio. Dá para refletir sobre isso? Vocês conseguem ser profundos nessa reflexão, de no momento grande da sua história, da sua vida, no momento de glória, finalizando, né, o tempo da missão dele, ele diz, essas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. Voltou lá no campo, quando era um garotinho, cuidando das ovelhas. Ok? São as palavras que aparecem muito nos textos, quando surge o personagem Davi, cuidando das ovelhas, o garoto pastor. A gente percebe que a posição dele não deixou ele empolgado, mas ele lembra quem ele era, ok? Importante. Primeira qualificação de um líder, como Davi, é ter a consciência da sua chamada. Ele reconhece a sua origem, ele reconhece quem o levantou, e ele reconhece a missão que ele recebeu. Por isso que ele diz, Davi, filho de Jessé, origem. O homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, ele disse, eu sei quem me levantou. E o suave em Salmos de Israel. Uma das principais missões de Davi é essa, falar sobre coisas de Deus através dos Salmos, que a maioria dos Salmos foi ele que escreveu. Nem todos foram, mas a maioria foi ele. Então ele reconhece a sua origem, ele reconhece quem o levantou e reconhece a missão que ele recebeu de Deus. Ok? Todo mundo alinhado? Sigamos. Versículo 2. Ele diz, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Durante toda a história, ele diz, Deus me usou para falar. E a palavra que Deus colocou na minha boca está na minha boca até hoje. Não quer dizer que todos os episódios do Davi, como nós estudamos no capítulo passado, foram revelações de Deus, mas ele entende que a missão dele de salmodiar
E as coisas grandes que foram feitas foi uma forma dele falar para o povo de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, afirmando que Deus falou através dele e usou para escrever os salmos. Não foi salmos escritos de qualquer jeito. Todos os salmos, né? As mensagens que ele está passando foram edificadas pelo Espírito Santo na vida dele. Entendido? Porque as poesias foram totalmente inspiradas por Deus, porque salmo é poesia. É poesia, né? O Davi está no final da vida, mas ele continua sendo um adorador até o fim. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Se nós conseguimos manter o nosso nível de adoração, de espiritualidade até o fim. Quando fica mais velho, alguns costumam relaxar com a vida espiritual, né? Perdem o vigor, ficam lembrando, poxa, quando eu era novo, que tinha uma paixão por Deus, né? Esse é um problema da igreja, né? Deixa o primeiro amor, deixa as coisas, os primeiros fundamentos, a primeira experiência com Deus. Às vezes nós jogamos fora, a gente acaba se acostumando com a igreja, se acostuma com a religião, a gente se acostuma com Deus. Coisa ruim é a gente se acostumar com Deus, vira uma rotina e não uma relação. Mas o Davi nos mostra que é possível você ser novo e você envelhecer tendo o mesmo vigor espiritual. Vocês percebam como que nesse tempo as pessoas elas vão mudando, né? Tem dia que a pessoa está bem espiritualmente, tem outro dia que não está bem. Às vezes você fala assim, fulano sumiu da igreja, por quê? Não está muito bem espiritualmente. Aí daqui a pouco, vira a semana, está aqui na igreja de novo. E aí? Não, agora eu estou bem espiritualmente. Aí depois esfria novamente. Aí fica com essa variação, né? Já perceberam isso? Aí eu fico pensando, como é que Deus pode estabelecer algum projeto na vida dessas pessoas? Como é que Deus pode contar ou colocar coisas importantes na vida dessas pessoas? Será que Deus poderia colocar um grande projeto na vida de pessoas inconstantes? Mas a maioria das pessoas são inconstantes. Tem dia que tem fé, tem dia que não tem fé, tem dia que quer Deus, tem dia que não quer Deus. Tem momentos que está na igreja de cabeça levantada, outros dias de cabeça baixa. Então assim, fica difícil Deus confiar nas nossas mãos alguma coisa importante. A gente não tem constância, a gente não tem perseverança, então fica complicado. A gente tem que entender Deus, não reclamar e falar, agora eu entendo porque Deus não coloca coisas importantes na minha mão, porque eu sou instável. Eu estou cocheando entre dois pensamentos, né? Eu sou morno, eu não sou frio nem quente. Eu não sei se eu sirvo a Deus ou Mamon. Então essa inconstância incomoda Deus bastante. Incomoda Deus bastante. E deixa a gente num estado de inércia, paralisados. Quantas pessoas que vocês conhecem hoje, que não sabem o que quer? Até hoje não sabem o que quer. Com tantas experiências, viveram tantas coisas, mas não sabem ainda o que querem. Você está bem, irmão? Então, o que houve? Sei lá, às vezes. Difícil, né? Você já pensou um pastor que fica assim? Sei lá, hoje não vai ter escola não, porque hoje eu acho que eu não consegui, né? Desculpa aí, pessoal, aconteceu imprevisto e não haverá escola bíblica. Imprevisto eu não sei, eu acho que estou meio mais para lá do que para cá. Inclusive, o culto de hoje à noite, podia arranjar outra pessoa para pregar no meu lugar. Você pode, irmão? Porque hoje eu não estou, né? Muito bem, hoje parece que estou meio vazio, são coisas da vida, né? As coisas da vida acontecem, mas o espiritual, a nossa responsabilidade para com Deus. Então assim, então vamos pensar sobre isso. Se nós queremos realmente fazer alguma coisa relevante nesse reino do Espírito, nós precisamos nos posicionar. A gente tem que decidir o que a gente quer. É ter a capacidade de deixar os problemas lá fora. Lá fora. Tá? Esse quarto secreto da intimidade não pode ser violado. Independente de qualquer coisa. É um lugar que ninguém pode entrar. Né? Eu lembro de um episódio que Moisés estava com muita dúvida a respeito do ministério dele, porque ele estava muito pressionado.
pelo povo. Aí Deus falou: Moisés, constrói uma tenda fora do arraial. Fora do arraial. Uma tenda para mim e para você. Ou seja, um lugar onde nós dois vamos estar, onde ninguém vai acessar. E ele fez isso, ele fez uma tenda fora do arraial. E quando ele se encontrava com Deus, o Josué ficava de longe olhando e achando aquela experiência muito legal. Foi isso que motivou Josué a ser um grande líder, porque ele via a experiência, ele ficava de longe olhando, ele não tinha acesso, mas ele via a experiência de um homem com Deus dentro de um lugar secreto, numa tenda particular, numa tenda própria dele, onde ninguém consegue entrar. Então, a nossa tenda, que a gente constrói para nós e Deus, não entra ninguém. Não entra esposa, não entra filhos, não entra membros de igreja, não entra patrão, não entra ninguém. Porque é um tabernáculo inviolável, certo? Tem que ser inviolável, onde ninguém tem poder para mudar isso. A sua relação com Deus é a sua caixa, ou a casa de máquinas onde produz todas as coisas da sua vida. Então esse lugar não pode ser violado. É onde você faz seu mundo girar. Então eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Se vocês querem realmente fazer algo importante para Deus, decidam quem vocês são. Decidam o que vocês querem da vida de vocês. Porque senão, vão ficar o resto da vida na mesma posição, vão envelhecer, mas não vão crescer. Existem muitos velhos aqui, mas experientes, poucos. Aliás, a gente tem visto jovens com mais maturidade do que alguns velhos. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Pelo menos, se o Saul não quer nada, Deus sempre tem um Davi. Entenderam a dica ou não? Sigamos. Ele disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Ele disse: Deus falou através de mim, e me usou para escrever os salmos. As minhas poesias foram inspiradas por Deus. Estou no final da minha vida, ele disse, mas continuo sendo um adorador até o fim. Pronto. O líder precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E não por circunstâncias, não por pressões, sugestões, conselhos inúteis, mas precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. A gente vê que a liderança do Davi não é apenas administrativa, ela é espiritual. O líder deve ser alguém que escuta Deus, fala sobre a direção de Deus, age segundo a vontade de Deus. Ok? Versículo 3. Disse o Deus de Israel, ele está salmodiando. Ele disse: a rocha de Israel a mim me falou. Essas palavras, a rocha de Israel, elas são expressivas para o povo hebreu. É uma coisa que fica gravada na mente do povo hebreu daquela época, porque eles buscavam segurança de guerra nas montanhas, nas rochas, onde os inimigos não chegavam. Então eles sabiam disso. Então quando você fala de que Deus é uma rocha, o povo de Israel já entendeu. É o lugar de proteção, é o lugar de resistência, é o lugar onde me escondo. Então quando Davi diz que Deus é a rocha de Israel, todo mundo está entendendo. Ele disse: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Ele não está falando simplesmente dele. Ele está dando voz aos planos de Deus aqui, para os governantes. Ele está dizendo o seguinte: haverá justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Deus sempre vai levantar um justo. Deus sempre vai encontrar um justo que governe sobre o povo de Deus. Ele está mostrando que a função de um líder, de um rei, não é empobrecer a nação. Ao contrário, é enobrecer o povo, na medida em que ele vai mostrando que a graça restauradora de Deus está sempre presente. Deus tem vontade de restaurar o seu povo, por isso que ele disse: não importa o que aconteça, Deus sempre levantará um justo que domine no temor dele. Ok? Então assim, nós não podemos perder a esperança.
Se o justo deixa de ser justo, Deus levanta outro justo. E se ele não achar por aqui, ele cata lá no meio do mato. Não é verdade? E aí não se assustem quando vocês virem alguém chegando, que vocês nunca viram na vida, e você vê talvez que seja alguém pequenininho, franzino, sujo de caca de ovelha, e você fala, mas não posso acreditar que esse cara pode ser meu pastor. Então Deus costuma fazer essas coisas, né? Ele tira, fala, por que não tirou daqui? Os irmãos do Davi não são tão robustos e com cara de rei, com Bíblias nas mãos e oratórias bonitas, falas bonitas, posicionamento legal religioso. Por que Deus escolheu outro? Porque tudo que nós fizemos, Deus não estava nem aí para isso. Ele estava buscando um coração. Ele não estava buscando performance, gente que se veste bonito, que fala bonito, ou que usa a Bíblia cara, ou que anda com roupa bonita. Ele estava procurando um coração. E às vezes ele encontra um coração nos lugares que a gente acha que não tem nada a ver. Talvez lá na cadeia, né? Talvez vai lá na penitenciária de Colatina, encontra um coração, dá uma limpada nesse cara ou nessa mulher e traz e vira um grande líder. Então Deus é assim. Por isso que Davi está dizendo que haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então o líder deve governar com justiça. Por isso que Davi estabeleceu 2 pilares aqui de liderança: justiça e temor de Deus. Sem temor de Deus, o poder vira abuso. Vira abuso. E a autoridade vira opressão. A justiça é o fundamento de qualquer liderança legítima. Seja justo, que Deus vai te honrar, mesmo na sua esquisitice. Entende? Porque a base do trono de Deus é a justiça. Então seja justo. Você pode chegar aqui assim, estranho, com um cabelão desse tamanho, com as ideias meio assim, não muito convencionais, mas se você for justo, você pode ser estranho. As pessoas vão dizer assim, nossa, esse cara é estranho. Mas essa mulher tem um jeito estranho assim, de liderar. Nossa, assim, podia ser igual todo mundo. Mas se você for justo, Deus vai honrar você no seu ministério. Por isso você vê algumas igrejas, tem uns caras malucos que todo mundo fala mal, mas o cara cresce. Né? Você vê as pessoas assim, você fala, mas pode, mas não está crescendo, né? Eu não gosto do cabelo dele, não gosto, cara, não gosto do que ele não tem cabelo. A calça larga que ele usa, não sei, né? Os anéis que ele coloca no dedo. É estranho, mas está gerando fruto. Enquanto os diplomáticos lá, né, não fazem nada, só ficam em posição, falando difícil, mas as suas ovelhas estão mirradas. Como que a igreja precisa amadurecer? A justiça é o fundamento de qualquer liderança legítima. Seja justo no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Quando você é justo, você pode agir. Não precisa ficar com medo do que vai acontecer, não precisa ficar com medo de perder, ou nem empolgado em ganhar. Seja justo. Tenha certeza, pelo menos eu agi com justiça. Ok? Versículo 4. Ele continua dizendo o seguinte: será como a luz da manhã, o líder, né? Quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. O Davi diz que um governante justo produz efeitos positivos. Ele traz esperança, ele traz clareza, vida e crescimento. É isso que ele está dizendo, que é como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Que poesia, né? Que coisa fantástica. Davi não é brinquedo, não. Então, o líder justo produz vida ao seu redor, não morte. Isso mostra que a liderança saudável gera, número 1, crescimento. Número 2, esperança. Número 3, estabilidade. Número 4, prosperidade coletiva. Um bom líder faz os outros florescerem. Ok? Agora no versículo 5, estamos caminhando. Ele diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ele admite.
Ele fala, eu tenho consciência de que nós não fizemos tudo certo. Ele diz, aliás, o meu problema que eu arranjei lá no passado, trouxe muitas consequências para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos. Ele está dizendo, eu sou responsável por tudo que aconteceu, ele disse. A partir do momento que eu decidi não ir para a guerra e ficar no palácio. Ele está dizendo isso aqui. E aí eu abri a caixa de Pandora, ele falou, que acabou destruindo 4 dos meus filhos. Muita coisa errada, ele disse, aconteceu comigo, muita coisa errada aconteceu com a minha família. Por isso que ele está dizendo, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, é só quem conhece a Bíblia que entende isso aqui. Ele diz, contudo, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna. Ih, que coisa, hein? Dá até vergonha, gente. Aí eu vou te dizer, esse é o evangelho que converte, viu? Embora eu não preste para nada, mesmo assim Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna. É isso aí. Que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Apesar de que ainda nem tudo aconteceu, apesar de que ainda eu não fui correto, ele disse, a minha família não foi justa, mas a salvação está conosco, a bênção está conosco. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Deus resolveu fazer uma aliança comigo, só por isso. É interessante. Você está de pé porque Deus resolveu fazer uma aliança com você, porque Deus é o Deus de aliança, né? Deus ele é muito comprometido com as coisas. Quando Deus fala assim, eu tenho uma aliança contigo, como ele fez com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, e por causa dessa aliança, Deus está cuidando do povo de Israel até hoje. Mesmo que eles não mereçam, Ele cuida, porque Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de aliança. E Deus fez uma aliança conosco. Então Davi está confessando que embora a família não foi totalmente fiel a Deus, mesmo assim Deus manteve a aliança com ela. O líder precisa ter consciência disso, de que Deus tem uma aliança com ele, que Deus tem uma aliança com você. Isso mostra que a liderança bíblica não se baseia apenas em habilidade, ela se sustenta em aliança com Deus. Ela se sustenta em aliança com Deus. Sem aliança, a liderança vira apenas posição. Se Deus tem uma aliança com você, vai haver algumas baixas na sua vida, mas Deus vai te sustentar. Porque Ele fez uma aliança com você, por isso. Ele vai sustentar você nos seus temores, nas suas fraquezas, nos seus medos, porque Ele tem aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. O nome de Deus está colado na gente, né? Versículos 6 e 7 diz, porém os filhos de Belial, agora ele vai virando o jogo. Ele tem consciência do que vai acontecer com os inimigos. Porém os filhos de Belial, todos serão como espinhos, ele diz, que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Que o Davi, ele está falando sobre os ímpios. Ele tem total consciência do que vai acontecer com os ímpios. Que eles são comparados a espinhos que não servem para nada e que machucam quem tenta pegá-los. Ele diz, todo mundo que toca em gente que não presta só se machuca, é como espinho. O Davi também diz que espinhos precisam ser tratados com ferramentas. Você não tem como se aproximar de outra forma. Você se arma, se protege para se aproximar de pessoas ruins. E essas ferramentas simbolizam também o juízo de Deus. Ou seja, os perversos serão queimados no final. Isso. O líder precisa discernir o mal. O líder precisa entender a realidade do mal. O bom líder precisa saber identificar influências destrutivas. Não ser passivo, ser bonzinho, achar que tudo é amor. Mas tem que ter também uma visão de guerra. Tem que ter uma visão de que ele precisa lutar, identificar influências destrutivas. Algumas pessoas são destrutivas. E elas precisam receber as nossas armas. Nós precisamos estar armados e preparados
para que elas não nos machuquem. Se for necessário uma lança para expeli-las, você deve usar a lança. Entende? Para manter essas pessoas longe. Não vem não, hein? Vem não, que você sabe aqui, você acha. Então, Davi mostra que o líder precisa discernir o mal, identificar influências destrutivas e proteger o povo dessas influências. A qualquer custo, deve proteger o seu povo. Ok? É melhor você matar um inimigo do que você ter todo o seu rebanho morto. O que você acha? Não é, já que às vezes tem que cortar a cabeça da serpente. Você tentar salvar a serpente não vai ter jeito. E todo jardim tem uma serpente, não tem jeito não. Aí parou por aí, fechou a primeira sessão. Nós entramos na segunda sessão, que é totalmente diferente. Entramos na segunda parte do capítulo. E essa segunda parte vai listar os valentes de Davi. Os valentes do Davi são as pessoas que Davi produziu. Com todo esse currículo aqui, que começa com ter a consciência da chamada, ser guiado pelo Espírito de Deus, governar com justiça, produzir vida ao seu redor, ter consciência da aliança com Deus e discernir o mal. Com todas essas características, o Davi produziu vários valentes. Ou seja, eles serão a imagem do Davi. Entenderam o capítulo? Essa é a segunda parte. Os homens que ajudaram Davi a vencer suas guerras, isso revela um princípio importante. Grandes líderes não vencem sozinhos. Ok? Um bom líder forma pessoas extraordinárias. Gente grande, gente poderosa. Agora vamos aprofundar nos versículos. Versículo 8. Presta atenção. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve. Poderosos. Gente com poder. A gente precisa de gente com poder, sabia? É gente que tem capacidade de inferir, de ter influência. Influência é a capacidade de mudar o estado. Você pode ter o poder, mas se o seu poder não ser capaz de mudar o estado, o seu poder é inútil. Você pode ser uma caixa d'água. Se essa caixa d'água não mata a sede dos outros, a caixa d'água é inútil. Vai dar lodo, hein? É isso que acontece com algumas pessoas. A caixa encheu, aprendeu um monte de coisa, estudou bastante, se aperfeiçoou, teve experiência, e a caixa está cheia. Mas como você não mata a sede de ninguém, a sua água vai dar lodo. Mas se você deixar o fluxo descer, Deus vai renovando você com novas águas. Entendeu a mensagem ou não? Mas algumas pessoas ficam assim, né? Eu sei. Eu conheço isso aí. Eu conheço Bíblia. Eu sou vivido, tenho 30 anos de igreja, já passei por muita coisa. Fiz teologia, Tem muita gente que fala isso. Já vi muita coisa acontecer no mundo espiritual. Adoro esse tipo de gente. Tá, mas e aí? Eu só vejo um rastro de morte no seu caminho. Eu só vejo um monte de gente destruída, gente insatisfeita. Me mostra a liderança que se levantou, me mostra as pessoas que mudaram a partir da Assunção. Não tem, né? Não tem. Cadê? Cadê o testemunho das pessoas dizendo assim, essa aqui me ajudou. Então, você é uma caixa d'água podre, cheia de lodo, porque você se encheu demais, mas não deu. E quando a gente se enche demais e não dá, a gente começa a morrer. É por isso que vocês vão ver um monte de galo velho aí, apodrecido. É um monte. E cuidado para vocês não virarem a mesma coisa, tá? Vocês que são novinhos aí, cuidado para vocês não virarem a mesma coisa. Dê o que Deus deu para vocês, tá? Dá um jeito de dar. Faz a roda girar. Dê para as pessoas o que Deus deu para vocês. Por isso, o texto diz que o Davi
formou pessoas extraordinárias. Por isso que o texto do versículo diz, esses são os nomes dos poderosos que Davi teve. Que bom, né? Com toda a dificuldade do Davi, né? Com todas as experiências difíceis, ele juntou tudo e acabou produzindo coisa boa. José Bazebete, filho de Itaquemone, o principal dos capitães, este era Adino, Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Olha só que interessante, feriu 800 pessoas de uma vez. O bom líder gera pessoas com poder de inferir contra o mal. Porque eles feriram 800, no sentido de destruir o mal, tá? Não é deixar a gente ferida, não. Destruiu o mal, destruiu os inimigos, aniquilou, preservou o povo. E não tem como você preservar um povo sem destruir as forças contrárias. Não tem. Não adianta você ficar falando que não, eu estou falando, eu estou ensinando aqui e tal. Não, não adianta. Você pode ensinar, mas para proteger o povo, você vai ter que cortar algumas cabeças espirituais. Você vai ter que enfrentar o inferno. O inferno muitas vezes está em algumas pessoas. Não subestime isso. Você sabe que o diabo não anda sem carona. Não consegue. O diabo anda também de palavras. Quantas vezes eu já tive gente da minha sala, gente ruim, gente fofoqueira, gente que faz contenda, gente que fala mal dos outros, gente que só faz comentário para destruir. Eu já cheguei e falei assim, sai da minha igreja. Aí a pessoa olha assim, aí fica assim, pastor, eu falei, vai dobrar a aposta? Quer tentar? Vamos ver quem tem mais unção? Vamos ver quem fica pelas madrugadas orando, quem é que jejua, quem é que carrega o cajado de Deus? Vai tentar? Aí a pessoa dá aquela engasgada, só tem um caminho, ou muda, ou segue. Isso é proteção. Isso é proteger o povo. Porque essas pessoas vão no lugar onde você não vai. Elas tomam café com as pessoas, elas chamam para jantar na casa delas. Elas gastam dinheiro com picanha, simplesmente para promover contenda. Para dizer assim, estou achando o pastor muito estranho. Precisamos orar por ele. Acho que a Jaque está meio fria espiritualmente. Acho que o Vanson deveria ter uma posição melhor na igreja. Acho que ele deveria ser mais valorizado. É a reunião do inferno. É a reunião que o Lúcifer fez com os anjos. Ele disse o seguinte, acho que Deus não está sendo muito justo com a gente. Vocês acham que gastou tempo para convencer a galera. Então a síndrome de Lúcifer foi o que Absalão fez na porta do palácio, dizendo, meu pai não cuidou de você, mas eu estou aqui para cuidar de você. Meu pai não foi justo com você, mas eu estou aqui para orar por você. E a maldade sempre vem com cara de religião. Estou orando por você, minha querida. Inclusive, essa noite, Deus me mostrou, Jaque, estou intercedendo por você. Eu sinto, Jaque, que você não está bem. Fala, Jaque, que você não está bem com o pastor. Fala, Jaque, que eu estou aqui para ti. Né? Aí ele pega o telefone e diz assim, ei, ô, Joãozinho, vou fazer um comentário com você, mas fica entre nós, pelo amor de Deus, hein? Só estou te falando para a gente orar. Não é para ficar, entendeu? Aí, para a gente, você está junto comigo, porque duas pessoas orando é melhor. Jaque não está bem não, hein? Está com a treta aí, rapaz, revoltada. Aí essa amiga tem a melhor amiga. Amiga, ó, é o seguinte, vou te contar, mas por favor, não fala nada para ninguém. Isso é coisa entre a gente. A intenção é só a gente orar. Porque mais gente orando fica melhor. Então, é o time dos libertadores. Dos libertadores. Ó, o tal dos libertadores, nós vamos mudar o sistema, vamos salvar o mundo. Aí junta meia dúzia de gente, se reúne numa casa e vira o tribunal da igreja. Nossa, eu sou preparado para essas coisas. Como sou, gente? Se tem uma coisa que eu detecto rapidinho,
Ah, me convidou, pastor, para ir lá em casa. Para ir na casa dela. Mas nunca te convidou, nunca te deu nem um bom dia? É. Mas de repente você ficou importante agora? Então a pessoa inteligente fala, nunca olhou para mim. Nunca conversou comigo. Nunca falou nada. Está me convidando para quê agora? Recrutamento. E a espada aqui é forte, viu? Se quiser morrer, é só você atravessar essa fronteira. Se você quiser morrer, é só você atravessar essa fronteira. Você pode fazer isso em qualquer outro lugar, mas se você é acostumado, não faça aqui. Porque a sentença aqui, e se tiver que morrer para proteger as ovelhas, isso vai rolar. Entendeu? Que vocês são ovelhas. Vocês são ovelhas. E vocês precisam ser protegidas pelo pastor. Está dado o recado ou não? Mas tem gente que dobra a aposta. Esse é o problema. Fica ligado, o mistério é muito grande, gente. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram a peleja e quando se retiraram os homens de Israel. O bom líder gera pessoas que se mantêm próximas como escudos protetores. Porque o texto está dizendo que Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando? Provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. Então nós temos pessoas próximas como escudos protetores. Versículo 10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Nós temos aqui pessoas persistentes nas batalhas até o fim. É aquele que segura a espada e luta com a espada, não solta a espada, que a mão fica agarrada na espada. Já pensou isso? O negócio você estiver pregando, às vezes você está pregando, orando, né? Você segura o microfone com tanta força e bota a mão assim. Quando você solta o microfone, faz a forma na mão. E eles seguraram a espada na mão. E a mão ficou agarrada na espada e não soltava. E isso aconteceu até que o Senhor efetuou o grande livramento. O bom líder gera pessoas persistentes nas batalhas até o final. Não solta a espada. Eles vão até o fim. Versículo 11 e 12. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Não faltou nome para vocês colocar nos filhos, está vendo? Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Terras, conquista de território. E o povo fugia de diante dos filisteus. Esse, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. O bom líder gera conquistadores de territórios. Quantos filisteus vocês acham que nós vamos ter que tirar? Quantos gigantes da montanha espiritual nós vamos ter que tirar de lá de cima? Cananeus, Eveus, Heteus. O Josué, para poder tomar a montanha, ele teve que matar essa turma toda. Então, quantos espíritos malignos nós vamos ter que tirar daquele território, vocês acham? Aí tem que ser como Josué. Josué é um homem de guerra. Toda conquista de território exige guerra. Você nunca vai acessar novos territórios, ampliar tenda, aumentar lugar, aumentar a sua casa, aumentar a sua empresa, aumentar a sua igreja. Você nunca vai acessar novos territórios sem guerra. Sempre tem guerra. Aí você tem que segurar a espada na mão. Aí é Bíblia na mão, faca na boca e sangue no olho. Aí você não pode ficar só falando assim, Deus é amor, hein? Aí você tem que ser como Josué. Porque o povo de Israel não tinha capacidade de guerra quando saiu do Egito. E a Bíblia diz que Deus os fez rodear por um longo caminho. O caminho estava aqui, o lugar. Aí Deus fez assim, ó. E voltaram aqui no mesmo ponto. Simplesmente porque eles não estavam preparados para a guerra. Porque os filisteus estavam na fronteira,
E para acessar Canaã, teria que passar, o primeiro desafio era passar pelos filisteus. E aí o povo não estava preparado, porque era tudo escravo. Foram abusados, escravizados, martirizados, aquele povo fraco mentalmente. Deus olhou para o povo, está na Bíblia, ele disse, se eu deixar eles virem por aqui, ou eles vão morrer, ou eles vão voltar para o Egito. Então eu preciso de tempo. Ele falou, vou fazer eles rodear. Deus nos fez rodear. Podia ter chegado logo, e Deus fez assim, vai lá, vai, volta, 40 anos, depois vocês vêm para esse ponto e enfrentam. Esse tempo que eles rodearam, foi o tempo deles entrarem no exercício espiritual, com Moisés e Arão, porque eles se tornaram pessoas espirituais, o tabernáculo foi erguido, entenderam sobre espiritualidade, entenderam sobre vida com Deus, presença de Deus, santificação, e quando chegaram, tiveram 40 anos para se prepararem como crentes, só um exemplo, tá? Quando chegaram na frente, Deus falou assim, agora eu vou preparar vocês como soldados. Agora eu dei a Bíblia para vocês, mas agora eu vou dar uma espada para vocês. Aí entra o Josué e sai Moisés. Está claro isso? Aí o Josué é um comandante de exército. Por quê, pastor? Porque tem inimigos lá dentro, vocês têm que lutar. E não era a praia do Moisés, né? Apesar de que ele lutou bastante, mas não era a praia do Moisés. Mas aí entra Josué, porque Moisés não tinha condições de tomar o território. Não era um homem assim, o Josué era. Aí Deus disse, assim como eu fui com Moisés, serei com você, Josué. Pode ir para frente. Aí vou Eteu para um lado, Eveu para o outro lado, Cananeu. Foi saindo. Mas o Josué abriu algumas concessões. Vocês sabem. Deus falou, tira todo mundo daí, hein? Aí ele falou, não, mas será que preciso tirar todo mundo, Deus? Aí deixou um pouquinho de gente lá dentro. Aí estava dando dor de cabeça. Né? Os gibeonitas. Era para destruir todo mundo, Josué. Eu falei, todo mundo. Ele deixou alguns lá e deu dor de cabeça lá para frente. Vocês lembram disso, né? Aí deu uma dor de cabeça danada, porque o Saul falou, não, vou fazer o que você não fez. Vou fazer o que Josué não fez. Aí quebrou o princípio espiritual. Aí vem Davi para consertar. Vocês estudaram isso semana passada. Dá um trabalho danado esse negócio, quando a gente abre concessões, né? Aí a pessoa veio para te destruir. Aí o outro fala assim, não, gente, vamos orar, vai que a pessoa muda, né? Deus poderia ter reunido todos os anjos e falado assim, pessoal, vamos orar pelo Lúcifer para ver se ele muda. Vamos dar as mãos aqui, todos os anjos. Porque a nossa unção vai transformar. Poderia ter chamado os discípulos e falar assim, gente, vamos converter o Judas? Pô, dá uma chance para o Judas, tadinho. Ele estava dominado pelo diabo. Aí vocês imaginam os outros apóstolos reunidos, os discípulos, tudo de mão dada assim. E Jesus, Pai, eu peço a libertação do Judas. Tem isso na Bíblia? O que Jesus falou com ele? Vai e faz o que você tem que fazer. Porque tem gente que só sabe fazer aquilo. Tem gente que só sabe fazer aquilo, não vai ser outra coisa. Não subestime o mal. Jesus disse, vai e faça o que você tem que fazer. Porque a pessoa tem que fazer. E fez, e traiu, depois viu, amarrou a corda no pescoço. Por que Jesus não converteu os fariseus, os religiosos? Que religioso é uma raça difícil. É um espírito institucionalizado. Eles sentam na igreja e falam assim, esse negócio é nosso. Nós compramos essa guitarra. E nós vamos ficar aqui. A gente não gosta do pastor, mas a gente fica aqui. Religioso. Essa cadeira foi nós que compramos. O dízimo fui eu que dei. Nós vamos ficar aqui. Meia dúzia de gente. É religioso. Aí você vê Jesus chegando para os fariseus e falando assim, pessoal, discípulos, hoje é o seguinte, a campanha hoje é para restaurar os fariseus. Nós vamos orar, interceder pelos fariseus, pela conversão deles. Não teve. Jesus falou, bando de hipócritas, é destinado para vocês o fogo eterno. Bando de hipócritas, bando de víboras. Pô, Jesus, você podia ter
intercedido pelos caras. Que religioso é demônio institucionalizado. Colatina tem um monte de igreja religiosa, que são demônios institucionalizados. Eles não gostam da graça de Deus. Eles estão para julgar, eles estão para jogar você no inferno. Você vai para o inferno, eles são assim. Eles vieram para fazer isso. Então não tem guerra que não adianta você lutar. Se você olhar para a Bíblia, você vai dizer assim, não, isso aí eu não vou fazer não. Isso aí, não vou nem perder tempo. Quando você olha para a Bíblia, você fala assim, não quer mudar. Porque para mudar tem que querer de verdade. Querendo já é difícil, imagina quem não quer. Aí você só quer e a pessoa que precisa mudar não quer. Você vai lutar essa guerra? Irmão, eu vou orar por você só, tá bom? Vou botar você nas minhas orações, mas tem coisa que não. Tem coisa que não tem jeito. A não ser que você tenha uma direção do Espírito Santo. A não ser que você tenha uma direção do Espírito Santo. Como Ananias teve. Você vai encontrar um cara orando. Senhor, mas quantos males ele fez contra os seus discípulos. Ele é para mim um vaso escolhido. Então Deus vai falar para você, ele é para mim um vaso escolhido. Mas deixa o Espírito Santo falar, tá? Aí você vai. Você vai lá, com cara de nojinho. O Ananias botou a mão no Paulo. Saulo de Tarso. Está na Bíblia isso? Fora isso, sem revelação, não subestime o inferno. Pastor, eu vou evangelizar lá na casa das tias. Vai virar tio. Ora, eu estou sentindo que a gente precisa levar Jesus para lá. Vai lá. Vai lá. Quantos demônios você acha que tem lá? Com algumas espiritualidades rasas que existem, cheio de valentia, não vem nem na escola bíblica, não participa de nada na igreja, vai lá expulsar demônio. Vai lá na casa das tias. Você vai ver o que é principado de potestade do ar. Aí volta, não volta, fica. Fica por lá. A não ser que Deus faça uma revelação, né, Vinícius? Seguinte, estou com um projeto, né, que Deus fala, né? E eu preciso que você vá. Senhor, mas vá. Vá, que tem uma lá que é vaso escolhido para mim. Tem uma Raabe lá que eu preciso salvar. Aí você vai. Fora isso, sem revelação, não vá pela intuição. Senão vocês vão encontrar caixão. O bom líder gera conquistadores de território. E eu estou terminando. Versículo 13 a 16 diz: também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega fora Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto ao portal. Eu estava com sede. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta. A tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Você perceba aqui que o líder, inspirando lealdade. 3 homens atravessaram um exército inimigo para trazer água para o Davi. Isso mostra que Davi não era apenas obedecido, ele era amado e respeitado. A liderança verdadeira gera lealdade voluntária. As pessoas vão fazer porque querem fazer. E é interessante, no versículo 17, o Davi não quis a água, porque ele pensou, poxa, olha o custo que teve essa água, tiveram que lutar para ter essa água, e eles não beberam, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faço? Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não quis beber, isso fizeram aqueles 3 poderosos. O bom líder honra o sacrifício dos seus liderados. O Davi, ao invés de beber a água, ele derrama a água diante de Deus. Ele se recusa a beber algo que custou risco de vida. Isso revela o coração de um líder saudável. Ele valoriza as pessoas acima de benefícios pessoais. Às vezes a gente sacrifica as pessoas para que elas tragam água para a gente. Mas é complicado, né? Quanto de sacrifício as pessoas estão fazendo para trazer água para líderes. Mas talvez não é aquela água, né? Às vezes é uma oferta, né? Que arranca o couro das ovelhas. Então, na sequência, continua a lista dos valentes de Davi e seus feitos.
É simplesmente lista de homens que lutaram ladeado com Davi, que são representações de frutos que Davi produziu de homens valentes e poderosos. Por isso que teve algumas explicações. Versículo 18 e 39, diz também: Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe de 3, e esse alçou sua lança contra 300 e os feriu. E tinha nome entre os 3, porventura este não era o mais nobre dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabes-Léu, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Percebam que é narrativa de batalhas vencidas. Também este feriu um egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu, aí ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Todo mundo que está trabalhando aqui por Davi, lutando pela causa de Davi, ganharam registro. Entende? Às vezes com coisas que as pessoas acham insignificantes. Um matou gigante, outro matou leão, outro matou um egípcio. E são feitos, parecem pequenininhos, mas estão registrados para o resto da vida. Isso significa que tudo que a gente faz pela causa de Deus fica registrado. Ok? Elis, Pautita, Ira, filho de Ix, Tecoíta. Por que registrar? Porque é uma questão espiritual. Que Deus se agradou disso. Tem os nomes, Abiese, Anototita, Mebunai, não dá nem para botar nome em animal. Os Atita, Zalmon, Aoita, Maraí, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Itai, filho de Ribeiro de Gaás, e por aí vai, blá, 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 blá. Terminou, versículo 39. Chato isso, né? Blá, blá, blá. Bora dessa. Vocês entenderam? Ô Jaque, qual a lição que você teve desse capítulo? Importante para você? Você quer falar no microfone ou não? Bem, Fábio. O que é importante para você nessa lição? Eu acho que é isso, assim, a maneira como fica claro, né, como que Davi foi um bom líder, assim, também, como que ele termina fazendo uma boa reflexão, né? Ele entende quem ele é, como ele começou, enfim. Acho que o mais importante ainda são as pessoas que realmente ele conseguiu formar, levantar. Né? A maior parte dos versículos é isso, é citando essas pessoas, né, e o feito delas. Para mim é interessante perceber isso, que um bom líder forma pessoas corajosas, enfim. Acho que é isso. Tem muito... pelo que a pessoa produz e pelas emancipações que a pessoa faz, né? Não é simplesmente ajuntar pessoas, mas pessoas emancipadas, trabalhando para Deus, às vezes até desconectado do líder, né? No final não é o nome dele que aparece mais, é o nome das pessoas que ele formou. Isso é bonito, legal, é interessante. Ele começa falando que ele é filho de Jessé. De Jessé. E a lista final é dos heróis Isso que aí. ele produziu. Ele já está ficando para trás. Isso aí. Okay. Ele entende cumprir bem meu papel. Amém. Isso aí. O que você acha, Eduardo? Qual a lição que você tem desse capítulo? Espera aí, Edu. O que esse capítulo deixa para a gente? Considerando que estamos no final, né? Assim, de antemão, eu percebo 2 pontos, né? O primeiro, o coração de Davi, né? Que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e aqui a gente vê um exemplo disso, né? Ele enfatiza o feito dos outros, não os feitos dele. Ele enfatiza o que as pessoas fizeram na obra, né? Na construção da jornada dele. Uhum. E a questão também de legado, né? Legado que cada uma dessas pessoas aí citadas deixaram para suas gerações também, que servem de inspiração. Ok. E você, Vinícius, o que você acha? Do meu ponto de vista aqui, o senhor enfatizou sobre que Deus sempre vai levantar líderes, né? E que muitas das vezes a gente pode ser confundido com o tipo de gente que Deus levanta, né? Sim. A gente olha assim, não dá nada. Aí o senhor falou sobre quando Ananias chega diante do Saulo, né?
um grande homem de Deus, ele não olhou ele com bons olhos e falou assim, pô, esse cara aí, escolhido de Deus, matador, né? Perseguiu a igreja em Jerusalém. Aí precisou Deus falar para ele, né? Não, ele é um escolhido meu. Então, acho que a sensibilidade do Espírito que um líder traz nos fortalece a ter um dom de discernimento, de liderança. E me chamou a atenção também aqui no capítulo, no 2 Samuel 23:11, quando os filisteus se levantam contra o campo de lentilha, né? E aí os israelitas todos saem, todos correm, né? Mas aí ficou Samar, filha de Agé, manteve a posição. Então, eu acho que uma liderança, ela tem que conhecer que no meio de uma grande multidão vai ter alguém que vai ficar defendendo os princípios e valores que ele plantou. Amém. Acontece isso em muitas lideranças. Eu vejo, né, que diante de um grande problema, se tem um êxodo de grande proporção, porque, na verdade, não acreditou que o campo de lentilha plantado precisava ser protegido. Então, acho que é isso aí que eu aprendi aqui. Você falou algumas coisas bem interessantes. A gente realmente olha para a história, para a Bíblia, quando você falou sobre ter discernimento, às vezes as pessoas pensam que o discernimento é algo transcendental. Discernimento não é transcendental. Você precisa saber, você tem que ter conhecimento para ter discernimento. Então, as pessoas falam que tem discernimento espiritual, porque às vezes eu não sei o que fazer, às vezes eu não sei se a pessoa é gente boa, se a pessoa é gente ruim. Qual é a base do discernimento? Conhecimento. É igual você pega uma pessoa que tem formação, vamos lá, a Elisângela em Direito, né? Aí eu vou dizer assim, eu estou aqui falando, mas porque a lei diz, Vinícius, que não sei o que, ela já está ali, ó, ela está mapeando. Eu vou falar uma lei que não existe, ela sabe, não é? Se eu falar, mas você tem direito, porque você fez isso, ela sabe a lei. Então, o conhecimento traz discernimento que eu estou errado. Ela pode dizer assim, está errado. Ela pode dizer. Por quê? Porque ela tem o conhecimento que dá a base para o discernimento, para saber se nós realmente estamos falando alguma coisa que tem sentido. É igual médico, ou um advogado, psicólogo, ou qualquer profissional. Pega um profissional aí, especialista em alguma coisa, igual tem aqui na igreja. Igual o Dudu, na área de contabilidade e tal, mas o Edson, o pessoal, fala, vou falar de contabilidade, nós estamos dialogando aqui, e eles estão ligados. Falou besteira, eles... Não tem isso. Então, as pessoas, elas precisam entender o seguinte, o que fazer? Como saber se aqui está certo, se aqui está errado? Conhecimento. Quando você tem conhecimento, você perde o medo. A pessoa está falando besteira, que Deus vai fazer isso com você. Aí você fala, não vai fazer. Por que Deus? Não, é porque não vai fazer, porque não é bíblico isso. Entende? Igual um cara chegou para mim e falou assim que Deus ia matar ele, porque a mulher dele falou assim o seguinte, se você sair de casa, Deus vai te matar. Aí aí apareceu uma profeta que falou também. O diabo ele dá um jeito, você sabe, ele arranja. Aí veio a profeta e falou, Deus vai te matar, se você sair de casa. Aí, e a pessoa veio me procurar com aquela tensão, né? Pastor, você vai me matar. Aí eu cheguei e falei, Deus não vai te matar. Ele falou, não. Mas pastor? Não. Porque Deus é assim. Existe uma palavra chamada livre-arbítrio. Você decide. Você quer ser satanista? Fica à vontade. Você quer ser ateu? Fica à vontade. Não, porque Deus vai tirar a sua comida. Não vai tirar. Porque tudo que Ele deu de graça. Então, o que é dado por graça não pode ser tirado. Pastor, mas o cara é satanista. Por que ele respira? Por que ele come? Por que o coração dele bate? Porque tudo nos foi dado de graça. Você tem o direito de não querer uma coisa. É um direito seu. Esse que eu coloco diante de você, o bem e o mal.
Você tem 99% de árvores que você pode se alimentar dos frutos e tem uma que você não pode. Você escolhe. Mas isso não quer dizer, sim, eu tenho o direito de dizer assim, a partir de hoje eu não vou ser pastor. Eu vou seguir minha vida, vou ficar lá fora, no bar, tomando as minhas. Aí você fala assim, mas Deus vai... Não vai. Não vai. É um direito que você tem, de escolha sua. E você tem direito de se arrepender e voltar também. Você tem direito de errar. Eu quero tentar. Vou abrir uma empresa lá. Não, se você abrir, que Deus vai pegar você. Deus vai pegar você na esquina. Não. Você tem o direito de abrir a empresa, quebrar a cara, a empresa fechar, você voltar e falar assim com o seu patrão, eu quero voltar a trabalhar com você. É um direito que você tem. Você tem direito, por exemplo, de estar numa relação que está disfuncional e dizer, não dá para mim mais. Biblicamente tem consequências? Sim, tem consequências, a gente sabe isso. Tem implicações. Mas é um direito que você tem, eu não quero mais viver com essa pessoa. E vou viver minha vida com outra pessoa. Aí se a outra pessoa não der certo e eu quero voltar e pedir perdão para a minha ex e voltar, é um direito que você também tem. É um direito que você tem de errar. Ou a gente não olha para a Bíblia? Bom, entendi. E Deus vai fazer o quê? Vai ficar com a flecha assim apontada, né? Quando você fizer, vai soltar. Só diminui Deus. Então, gente, você tem direito de chegar e falar assim, Deus, dá a parte que me cabe, me dá parte do seu poder que eu tenho o seu poder, o Senhor me deu de graça, então eu vou sair com o seu poder de casa, vou lá para a rua, aí eu aprendi, tive influência, consegui convencer as pessoas, e vou lá para fora com esses bens. E vou viver dissolutamente. O meu pai vai ficar triste, mas não vai impedir, vai? Aí eu vou gastar tudo dissolutamente. Vou começar a padecer necessidade, porque eu estou fora da gestão do meu pai. Vou ter que comer comida de porco, não vai ter jeito. Vou ter a oportunidade de ter a consciência de dizer, puxa vida, até os empregados do meu pai comem bem, enquanto eu estou aqui padecendo necessidade. Deus espera até isso. Aí eu digo assim, acho que eu vou fazer o seguinte, eu irei para o meu pai. E vou dizer para o meu pai, pai, pequei. Pequei contra ti, pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. É um direito. Aí você volta para o seu pai, voltou para a igreja, né? Quebrou a cara, achou que não tinha como, achou que podia viver sem Deus, aí você volta. Aí você fala assim, você vai ver quando você chegar lá, seu pai vai te pegar. Deus vai pegar você, vai botar você lá, humilhado por todo mundo, pisado. Você vai ver o que os seus irmãos estão esperando, o seu pai vai fazer você ser humilhado. Quando você voltar para a igreja, você vai ver se vai ser humilhado. Aí quando você chega na igreja, o pai fala assim, pessoal, vamos matar aí aquele cordeirinho cevado, vamos fazer um churrasco. E não vai ser um churrasco de acém, não. Nós vamos fazer um negócio de picanha para ele. Como assim? Como assim? Aí Deus vai dizer, as picanhas estavam lá no congelador, você não comeu porque você não quis. Mas nós vamos fazer uma festa porque seu irmão voltou. Não merecia tomar uma pedrada na cabeça, um cascudo, um tapa na orelha? Não. Churrasco. Porque o filho voltou. Isso é Deus. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Se Deus vai fazer uma festa, simplesmente porque você voltou. Esse é Deus. Então, não fica inventando moda, falando que Deus é uma coisa que Ele não é. Ele não é isso. Deus é bom. Ou não? Mas porque... Não, isso aí foi o diabo que inventou. É a religião que inventou para ameaçar você, para você ficar quietinho, você entregar seu dízimo, entendeu? Para você ficar com medo do pastor, entendeu? Tudo isso aí foi inventado. A religião inventou isso aí. Deus não é assim. Se tem uma pessoa que você pode contar, é Deus. É misericordioso. Embora sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é a Bíblia. Agora, se alguém vai contar essa história para você, você fala, negativo. Você está errado. Por que eu estou errado? Porque não é isso, Deus não é assim. Se você está achando que você vai fazer coisa errada e que você vai começar a passar fome, que você vai começar a ter doença, você está muito enganado. Você está muito enganado. Você pode até ficar doente, porque você está levando a sua vida de qualquer jeito, né?
Você foi lá fazer acordo com o diabo. Não por causa de Deus. Não por causa de Deus. O Hitler não ficou vivo tanto tempo? Por que ficou? Você não viu Deus mandando matar o Hitler? Matar o Hitler. Não matou. Quem matou Osama Bin Laden? Foram os homens. Foram lá e mataram, agora é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, é isso aí. Quando a gente tem essa consciência, a vida muda. Se tenha o inimigo, é o diabo. Esse é o inimigo. Agora Deus não. Deus não. Deus fica triste quando a gente não sai do caminho, mas ele fica lá torcendo para a gente voltar, né? Fica mandando recado para a gente. Manda o pastor dar recado para ver se te convence, né? Se voltar. Mas é isso aí, Deus é isso aí. Agora o resto é religião. O resto é religião, porque se as pessoas fossem pagar a conta que devem, meu irmão, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu esperei a morte pelos meus erros e ela não veio? Eu me preparei para a doença, ela não veio por causa do pecado. Eu me preparei para a derrota, ela não veio por causa do pecado. As derrotas vieram por minha causa. Porque eu não tinha discernimento, eu fazia errado. Eu não tinha mais iluminação, eu fazia errado. Mas você saiu da luz, irmão, você quer o quê? Apagou a luz aqui, você vai ver o quê? Você não vê mais nada, não é isso. Você apagou a luz. Certo? A luz não foi a luz que foi embora, você apagou. Você não quis a luz, aí é treva. Aí você vai andar, você cai, tropeça na escada, bate a cabeça. Você não consegue ver quem é importante e quem não é importante. Isso aí, agora, quando você tem luz, cleque, acendeu a luz, aí mudou tudo. Deu para entender a consciência cristã, o que é? Ou não? Isso é uma fuga da religião. Isso é libertação, isso. Isso é libertação. Então, obrigado pela contribuição de vocês. Obrigado pela colaboração. Estamos no penúltimo capítulo, semana que vem o último. Se o Senhor nos permitir, se a gente não for arrebatado antes. E a gente vai pensando que a gente vai entrar na outra semana. A gente tem maratona para recomeçar. A gente tem novo capítulo para recomeçar. Tem trabalho para fazer. Nós temos um retiro de intimidade que vai acontecer em junho, explosivo. Pode se preparar, tá? Vocês que ficam deixando para a última hora. Chega no dia, eu queria ir. Não inventa moda, vigia. Tem tempo, ó. Junho, nosso retiro de intimidade. Vocês sabem que é muito bom. E é marcante, tá bom? Fechamos por hoje, vamos orar. Deus, obrigado. Mais um tempo precioso na tua casa, na tua presença. Nos leva para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Que tenhamos um dia muito bom, abençoado. E que a nossa renovação de aliança hoje seja perfeita na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה שתדריכני בעמיתך אי מזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה אני מבקש ממך